Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Vamos orar. Deus bendito, é a palavra do Senhor que foi lida e ela é autoridade para as nossas vidas. Agora permita-nos, Senhor Deus, a luz do Teu Santo Espírito, para abrir nosso entendimento, para fortalecer as nossas convicções, para encher-nos de decisões importantes que precisamos tomar. Vem, Senhor Deus, nos visitar nessa noite, abrindo o céu sobre nós, descendo ao nosso meio como quando o fogo queima os gravetos, como quando o fogo faz ferver as águas, e Tu fizeste, Senhor Deus, coisas incríveis e tremendas que nós não esperávamos. Desceste e, andando em nosso meio, fez arder o nosso coração. Faz arder o nosso coração pela Tua palavra, para modificar os nossos comportamentos, para transformar os nossos desejos, para encher-nos de Ti. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Warren Wiersbe, um pastor norte-americano, comentando o Levítico 23, ele disse a seguinte frase: a vida cristã não é fome e nem funeral. A vida cristã não é fome e nem funeral. O capítulo 23 de Levítico abre para nós um grande capítulo a respeito das comemorações das festas do povo de Israel. 3 das mais conhecidas, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, são mencionadas e nós recebemos de instruções básicas sobre elas neste capítulo. Se nós formos enumerar todas as comemorações e as determinações que Deus faz para o seu povo, somente aqui no capítulo 23, nós vamos contar pelo menos 10 dias que nós temos que separar, alguns deles são semanas, que nós devemos separar para nos lembrarmos de que Deus é santo, e de que assim como Ele é santo, nós devemos ser santos também. Ao ler sobre essas festas, nós não podemos nem de longe esquecer que o tema do livro de Levítico é santidade. A santidade que é adquirida por meio do sacrifício, o sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro que é Jesus. E a santidade que deve ser vivida todos os dias nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, nos nossos serviços, mas também nas nossas comemorações. Então, nós temos diante de nós um Deus que não somente determina o que devemos fazer, mas que também diz que nós podemos fazê-lo festivamente na sua presença. A palavra que foi escolhida aqui e que é traduzida por festas, ela é isso mesmo: comemorações, celebrações, festas vividas sob a orientação e a instrução do próprio Deus, porque é Ele quem diz: essas são as minhas festas. E que podemos fazê-la em convivência, em união, em unidade, como igreja na presença do nosso Deus. Por isso que a vida cristã, ela não é somente fome e também não é somente funeral.
Quando nós falamos de viver para Deus, nós não estamos pensando somente naquele rosto mais ou menos santo, com os olhos virados para cima, com a auréola dourada na cabeça, em que a vida é vivida longe de onde nós estamos. Não, o próprio Deus diz que nós podemos viver a fé de forma alegre e nos lembrar dos seus mandamentos de forma festiva também na sua presença, porque todas essas festas são celebrações da graça de Deus no meio do seu povo, do favor que nós não merecemos, mas que Ele bondosamente, alegremente, graciosamente derramou e tem derramado sobre nós. William Hendrickson, comentando o Salmo 67, falando sobre aquele versículo que diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, ele define esse ser gracioso como um sorriso. E ele diz que a graça de Deus é o sorriso de Deus na nossa direção. É quando Deus sorri para nós. E não é à toa que na própria raiz da palavra graça também encontramos a raiz da palavra alegria no Novo Testamento. O resultado da graça não é a fome por causa de orientações com respeito a alimentos, e nem o funeral, como se a vida fosse simplesmente morte, sacrifício e dor. Não, festas celebradas a Deus. O capítulo 23, ele mostra, como eu disse antes, pelo menos 10 dessas comemorações. A primeira é o sábado, depois a Páscoa, a festa dos pães asmos, a seguir vem a festa das primícias, o Pentecostes, o toque das trombetas, o dia da expiação, que é o dia de arrependimento, e por fim, a festa dos tabernáculos. E o capítulo 25 acrescenta mais outras duas que vão acontecer com bastante diferença de tempo, que é o ano sabático e depois ainda o ano do jubileu, que era celebrado somente de 50 em 50 anos, como se fosse uma celebração da reforma agrária no meio de Israel. E o objetivo dessas festas é duplo ou se não triplo. Primeiro, é para fazer Israel lembrar dos feitos graciosos de Deus no seu meio. O Salmo 44 diz: nós vamos nos lembrar dos poderosos feitos de Deus para conosco e vamos celebrá-los. Também é objetivo dessas festas unir o povo de Deus juntos na presença de Deus para viver a sua unidade em alegria e não somente em dificuldade e tristeza. E também, como eu disse antes, para ensinar e testemunhar a santidade de Deus no nosso meio e dessa forma nós imitarmos a Deus também vivendo de forma santa. Nessa noite eu gostaria de falar sobre 3 dessas festas: o sábado, a Páscoa e a festa dos pães asmos, mas eu quero tratar delas somente de leve. Eu gostaria de chamar bastante a atenção para os irmãos, em primeiro lugar, sobre o caráter das festas de Israel. O texto diz no versículo de número 1 e no versículo de número 2, que essas festas têm para Israel um caráter normativo, ou seja, é uma determinação do próprio Deus que elas fossem celebradas na sua presença por todo o povo de Israel. Observem comigo como o texto fala de forma muito firme e muito clara a respeito das festas do Senhor. Verso de número 2: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. Há 3 afirmações importantes aqui nesse versículo de número 2. Primeiro, que as festas do Senhor são fixas. Quem determina as datas, quem determina os dias, quem fixa os momentos em que o povo de Deus deve comemorar a Deus é o próprio Deus, não o povo. Deus diz: a Páscoa será celebrada em tal data. Naquela data, todo o povo deve comparecer na minha presença. Ele não diz: vocês escolhem aí o dia que vocês farão festas para mim. Organizem o calendário do dia que vocês acharem mais apropriado. E aí, se der certo, vocês compareçam. As festas do Senhor
são fixas. Quem determina as datas, quem determina os momentos, quem determina o que deve ser comemorado, é o próprio Deus que graciosamente agiu, libertou, salvou, perdoou, abençoou o seu povo com colheita e tem cuidado dele todos os dias da sua vida. Então nós não podemos deixar passar despercebido que as festas que pertencem a Deus são fixadas por Ele mesmo, não pelo povo. A segunda afirmação importante no versículo 2 é que as festas do Senhor são santas convocações que devem ser proclamadas ao povo. Deus fixa as festas e Ele convoca o seu povo. São santas convocações. Essas festas têm caráter santo, porque são para celebrar e aprender e se lembrar da santidade de Deus. Nós somos chamados para comparecer na presença de Deus, para celebrar o que Ele fez por nós, não o que nós estamos fazendo por Ele. Nenhuma das festas de Levítico 23 tem a ver com algo que o povo fez para Deus, mas todas elas, sem exceção, têm algo a ver com o que Deus fez e continua fazendo para o seu povo, em favor do seu povo, para abençoar o seu povo. Então é Deus quem diz: nesse dia haverá uma celebração e vocês deverão comparecer na minha presença. É interessante observar como que Deus faz isso no Antigo e depois repete no Novo Testamento. Ele marca os dias e Ele comparece nos dias que Ele marcou. Quando Deus determinou que Moisés edificasse o tabernáculo, Ele diz: agora que o tabernáculo está pronto, amanhã junte todo o povo na frente do tabernáculo, porque eu vou aparecer. E aí Moisés não pode fazer outra coisa a não ser fazer todos os rituais que Deus havia determinado que ele fizesse. E quem lê Levítico 9 e Levítico 10 fica até entediado do quanto o texto repete o tempo todo: e Moisés fez conforme Deus determinou, e Moisés fez conforme Deus disse, e Moisés obedeceu o mandamento de Deus. E quando Moisés terminou de fazer tudo o que Deus havia determinado que ele fizesse, então Deus acendeu fogo no altar do holocausto. Não foram os levitas que acenderam fogo, mas foi o próprio Deus. E aí Nadab e Abiú achou aquilo bacana demais da conta e resolveram fazer diferente. Puxa, que legal, Deus derramou fogo aqui no altar, vamos acender os nossos para ver se ele repete o espetáculo. E foram lá e acenderam o foguinho deles. E a Bíblia diz que quem se deu mal na presença do Senhor foi quem fez o que Deus não tinha mandado que fosse feito na sua presença. Ele fixa as festas e Ele convoca o seu povo. E Deus diz tudo isso por causa da terceira frase que é importante nós observarmos no versículo 2. São estas as minhas festas. Não tem nenhum momento que o texto diz que as festas são do povo, que o povo pode escolher como vai comemorá-las e fazê-las, mas no capítulo inteiro Deus enfatiza o tempo todo que é Ele quem chama o povo para comemorar a sua graça no meio desse mesmo povo. E só para exemplificar isso, os versos 3 até o verso 8, nós já temos as primeiras três. A primeira delas é o sábado. Verso 3: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. O que a Bíblia quer dizer para nós a respeito do sábado? Que quem governa o tempo e quem governa o nosso tempo é Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E Ele determinou que aqueles que Ele criou dessa forma seguissem o seu padrão de trabalho. De forma que no Antigo Testamento, quem estuda a questão do sábado com profundidade, vai perceber que toda a estrutura de administração de Israel é construída em cima do padrão do sábado, 7 dias.
É muito comum nós vemos alguns irmãos fazendo contas. Outro dia eu sentei fui chamado para sentar com o Joaquim Guilherme na casa dele, e ele me mostrou inúmeras páginas de anotações sobre essa questão de 7, 7, 7, 7, 7, 7. E é verdade. Todo o Antigo Testamento, toda a estrutura administrativa de Israel, a forma como Deus abençoa, cuida, dirige a sua aliança com o seu povo, foi construída em cima desse padrão do sábado, do 7º dia, no Antigo Testamento. O homem deve trabalhar 6 dias, e ele deve descansar 1 dia. A grande diferença entre essa primeira festa, essa determinação de Deus para com o seu povo e todas as outras, é que esta aqui é semanal. Toda semana ela se repete. São pelo menos 52 por ano, segundo o nosso calendário. No calendário judaico isso pode variar um pouco mais. E essa questão de que o sábado, como uma santa convocação, ele sobressai sobre as demais, e é por isso que é o primeiro, porque ele é semanal. O povo deve observar o dia de descanso semanalmente. É a determinação de Deus para todos nós. Seja nós que trabalhamos secularmente, sejam aqueles que também trabalham com a própria igreja, pastoreando, sendo missionários e trabalhando dentro dela. Não é porque nós estamos do lado de cá do púlpito que nós podemos quebrar o sábado ou domingo, conforme nós acharmos melhor, para organizarmos melhor o nosso trabalho. Essa não é a determinação que Deus colocou nas nossas mãos para administrar. Nós devemos administrá-la de acordo com o mandamento de Deus. Porém, eu queria gastar tempo sobre 2 observações apenas sobre o sábado nessa noite. Primeiro, que o descanso semanal está estabelecido para todos. O texto diz aqui no texto: é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Que Deus determinou que o homem deve separar 1 dia para descansar em 6, para todos nós. E segunda observação, que a questão do sábado no Antigo Testamento, especificamente no Pentateuco, ela está muito relacionada à providência de Deus com relação ao maná. O sábado salta aos olhos em importância diante da nossa observação, quando nos lembramos que Deus mandava o maná todos os dias, menos no sábado. E que na sexta-feira ele mandava dobrado. Que se você colhesse mais maná do que o necessário na segunda-feira, na terça-feira ele estaria apodrecido e cheirando mal. A mesma coisa na quarta, a mesma coisa na quinta, a mesma coisa na sexta, mas não no sábado. No sábado o povo era orientado a colher para 2 dias. E no sábado ele não estaria apodrecido, ele não estaria cheirando mal, e ele seria o suficiente para cada uma das famílias. A providência de Deus estava graficamente sendo mostrada praticamente diante dos olhos do seu povo. O maná era dado de tal forma que não houvesse esbanjamento. Que coisa mais ridícula assistir aquela novela Os 10 Mandamentos e ver Moisés dar festa para o rei de Moabe com maná. Como se o maná fosse dado para a gente fazer banquete. Não, o maná era dado para que cada família, individualmente, como parte do povo de Deus, tivesse o sustento necessário e suficiente para cada dia da semana. Então, quando você vê essa questão do maná e aplica isso ao sábado, você vê a importância que o próprio Deus dá à questão de nós guardarmos o sábado, porque no sábado ele não mandava o maná. Naquele dia era para descansar, e era para descansar celebrando a graça e a providência de Deus para com o seu povo. Mas nós não guardamos o domingo assim. Nós guardamos o domingo de uma forma bem diferente dessa que Deus estabeleceu para o seu povo. Deus, no 5º dia, dava a porção dupla do maná
para que o seu povo aprendesse a confiar na sua providência e pudesse guardar o dia que ele mandou guardar sem maiores preocupações, a não ser a preocupação de fazer o pão e comer a comida que ele havia dado para o seu povo. Deus enfatiza a sua providência para nós e a sua soberania sobre o tempo, e isso ele faz simultaneamente. Ao mesmo tempo que ele providencia o necessário, ele exige de nós a confiança e a mantém. É a promessa dele. E ele fez isso com Israel, não foi uma semana, 2 semanas ou 3 meses, foram 40 anos. É fantástico você ler o livro de Josué, e quando Josué conquista e termina a conquista ali da Palestina, a Bíblia diz, e esse fato não pode passar despercebido, que no dia seguinte não teve mais maná. Agora vocês vão viver da terra que eu, o Senhor, dei para vocês. Olha como Deus faz. Ele providencia e ele determina que nós devemos confiar nele. É assim que deve ser. Mas quando você estuda com um pouco mais de profundidade a questão do sábado, você vai perceber que Deus criou o sábado porque o sábado seria bom para o homem. Deus não está judiando de nós, Ele está cuidando de nós. Jesus vai dizer no Novo Testamento que Deus não criou o homem para o sábado, mas criou o sábado para o homem, de tal forma que socorrer uma pessoa em necessidade no sábado não é pecaminoso, mas querer abusar da graça de Deus é. Então, quando nós observamos no Antigo Testamento, o sábado foi criado para o bem do homem e de toda a criação. Também Deus estava estabelecendo o modelo de como ele deveria ser honrado pelo seu povo, como Deus deseja que nós o honremos. Deus deseja que nós o honremos semanalmente. Toda semana temos que separar tempo para estar na sua presença. Essa é uma das lições do sábado. E por isso o sábado é colocado no capítulo das celebrações, das festas. E assim, o domingo, no nosso caso, não é para ser uma pedra pesada nas nossas costas como uma obrigação, mas é para ser a celebração do Deus que cuida de nós semanalmente, providenciando o necessário, nos dando o sustento do qual nós precisamos. Mas o texto da palavra de Deus nos ensina mais. Ao mesmo tempo que Deus dá descanso para o homem, Deus dá descanso para a terra do homem. O homem pode descansar do seu trabalho, e a terra pode descansar do homem ficar trabalhando nela o tempo todo. De modo que Deus está dando descanso para o homem e dando descanso também para a terra, para que ela não seja, que ela fique exausta e não produza mais. Esse é o sentido dessa questão. Deus está dizendo para nós o seguinte: separe tempo para mim, e faça isso semanalmente. Depois, ou conforme nós vamos ver, antes até mesmo de trabalhar. O homem não deveria ser cativo da criação, mas a criação, embora dominada pelo homem, também não deveria ser cativa dele. Os dois devem existir na presença de Deus, porque tanto o homem quanto a terra, os animais e toda a criação são obras das mãos de Deus. E as características do sábado aqui são claras, são simples, e eu não vou gastar tempo comentando cada uma delas. O sábado é um dia de descanso solene, é também uma santa convocação, não é para fazer obra nenhuma na presença de Deus. E é interessante que aqui no texto de Levítico 23 há uma diferença entre o sábado e as outras festas, porque Deus acrescenta nas outras festas que no dia delas nenhuma obra servil deveria ser feita, mas no sábado não. Ele tira a palavra servil e não me dá autorização para acrescentá-la por conta própria. Não devemos fazer obra nenhuma, a não ser aquelas que têm a ver com o cuidado uns dos outros, e não obras que têm a ver com ganhar dinheiro e negociar outras coisas.
Mas há um outro detalhe sobre o sábado que chama muito a atenção. Uma diferença entre o sábado judeu e o domingo cristão. Todos nós somos acossados de vez em quando por um adventista que diz: olha só a questão do sábado, vocês estão desobedecendo a palavra de Deus. E quem lê o Antigo Testamento e vê a palavra sábado aparecendo o tempo inteiro, fica coçando a cabeça: mas por que eu guardo o domingo? E a resposta é muito simples: nós guardamos o domingo porque somos cristãos, não somos judeus. E desde a ressurreição de Jesus Cristo, esse padrão do sábado do Antigo Testamento, ele sofreu uma mudança radical. Nós aprendemos, estudando o Antigo e o Novo Testamento, que existe uma continuidade e uma descontinuidade entre a lei e o Evangelho, no que diz respeito às práticas da Antiga Aliança e da Nova Aliança. E no que diz respeito ao descanso semanal, a mudança que houve foi exatamente a de que não guardamos mais o sábado em si, mas guardamos o domingo. Deixamos de guardar o último dia da semana e passamos a guardar o primeiro dia da semana. E isso tem um sentido teológico do que diz respeito à nossa relação com Deus. O sábado no Antigo Testamento, ele sempre aponta para o futuro. Eu vou trabalhar 6 dias e depois de trabalhar 6 dias eu vou descansar, eu irei descansar. O domingo, ele aponta para o passado. Deus já me providenciou o descanso eterno por meio de Jesus Cristo. Agora eu descanso o primeiro dia e trabalho 6 alegremente por causa da gratidão em função da cruz. Essa foi a mudança que ocorreu. O sábado apontava para frente a esperança do Messias que virá. O domingo aponta para trás. Nós temos segurança e gratidão pelo Messias que já veio. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele mudou radicalmente a forma de enxergarmos o descanso. Antes, nós trabalhávamos em esperança de que o descanso seria dado. Agora nós trabalhamos em gratidão, porque o descanso já nos foi dado. Quem lê Hebreus capítulo 4 vai entender o que está sendo dito, porque o texto diz que Cristo já entrou no descanso. Ele é o nosso sábado. Aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo tiveram cumpridas essas exigências da lei na sua obediência total à mesma lei que nós não conseguimos obedecer. E por causa dele, e somente por causa dele, nós agora descansamos primeiro e trabalhamos depois. Essa é a diferença entre ser judeu e ser cristão. Eles continuam trabalhando esperando que o Messias venha porque não creem em Cristo. Mas nós já recebemos o nosso Salvador. E agora o trabalho é pura gratidão por aquele que já nos deu o descanso eterno por causa da cruz. Na nova aliança, a obrigatoriedade do descanso semanal permanece. Mas agora a sua perspectiva mudou. Ela não nos ensina a olhar para frente esperando o perdão que virá. Ela nos ensina a olhar para trás agradecidos do perdão que já veio. Essa é a perspectiva. O cristão não é aquele que olha para a semana e diz: ai meu Deus, quantos dias eu ainda tenho que trabalhar? E nós estamos perdendo de vista isso quando nós tratamos o domingo como se fosse sábado. O domingo não é o sábado. O domingo é o domingo. É o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana nós descansamos, porque Deus já nos deu a salvação. Ele já perdoou os nossos pecados. Ele já garantiu a morada eterna com Ele no céu, porque Ele disse que iria nos preparar lugar. E então trabalhamos os outros 6 dias, não empurrados pelo cansaço do desejo de descansar, mas conscientes de que todas as bênçãos já foram prometidas e já foram dadas. Essa é a perspectiva com que nós olhamos o trabalho. Olhar o trabalho nessa perspectiva faz com que nós não pensemos o trabalho como um peso, como uma dificuldade, como um obstáculo, mas faz com que nós olhemos para o trabalho como uma experiência graciosa do favor de Deus às nossas vidas. E somente sendo cristão para poder enxergar essa mudança
na perspectiva. É isso que o texto enfatiza para nós, de que devemos guardar o descanso. E devemos guardar o descanso porque Deus diz: esta festa é minha e eu a compartilho com vocês. Segundo, o texto fala da Páscoa. A Páscoa, para nós que somos cristãos, deixando de lado todo o peso doutrinário do Antigo Testamento por enquanto, ela fala da morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Na Páscoa nós celebramos aquele que morreu por nós na sexta-feira, mas que ressuscitou no amanhecer do domingo pela manhã. Por isso, quando nós cristãos olhamos para a Páscoa, nós temos que corrigir algumas perspectivas que na história da igreja se perderam. No ensino bíblico do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, o que deve ser enfatizado na Páscoa não é o sofrimento e a morte do nosso Salvador, mas é a sua ressurreição. Porque na Páscoa nós fomos livres. Na Páscoa nós fomos perdoados, e na Páscoa aquele que fez isso por nós se levantou poderosamente no terceiro dia. A igreja primitiva sempre comemorava a Páscoa com ênfase na ressurreição. Tanto é que Paulo escreve em 1 Coríntios 15 que se nós não cremos na ressurreição, nós somos os piores habitantes do planeta Terra. Somos os mais infelizes dentre os homens, porque cremos num homem que morreu, mas que não ressuscitou. Então choramos a sua morte, choramos a sua dor, choramos o seu sacrifício, fazemos procissões por causa disso. E no dia em que ele ressuscitou, nós vamos dormir até mais tarde. Não é assim que nós devemos agir. Nós devemos celebrar a ressurreição. Porque o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se não fosse a ressurreição, não haveria salvação. Se não fosse a Páscoa completa, não haveria celebração e nem festa. O que se celebra não é a entrada do anjo vingador na casa dos egípcios matando os primogênitos. O que se celebra é o êxodo, é a saída, é a partida, é o deixar para trás a velha vida. É isso que se celebra na Páscoa: a mudança, a transformação, a nova aliança. Então, quando o Senhor Jesus vem e institui a ceia, nós vamos celebrá-la de novo daqui a pouco, ele enfatiza que nós devemos comer e beber até que ele venha, com a ênfase na ressurreição e no seu retorno, não com a ênfase na sua morte e no seu sepultamento. É claro que se não fosse a morte, que se não fosse o sacrifício, se não fosse a dívida paga, nós estaríamos perdidos. Mas jamais nós poderíamos tomar posse disso, se tendo sido morto, o Senhor Jesus permanecesse no túmulo. Você quer ver como que essa perspectiva é séria? Basta ir numa videolocadora e locar aquele filme O Corpo, com Antônio Bandeiras. Cria-se toda uma especulação em cima da possibilidade de que algum dia alguém encontre os ossos de Jesus dentro de uma tumba em Jerusalém. E é isso que esse filme trabalha. Se Jesus, os seus ossos forem encontrados em algum lugar, o que será da fé cristã? Hipoteticamente, ficaria comprovado que a fé cristã é baseada em um morto, como todas as outras religiões. Mas só hipoteticamente, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, mas Cristo ressuscitou, e pode cavucar buraco em Jerusalém para tudo quanto é lado, que você não encontrará os seus ossos. Eles não estão lá, já diziam os anjos para as mulheres. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, que ressuscitou? E aí eles perguntam: por que vocês choram? Por que chorar a morte daquele que não está morto? Vamos celebrar a vida, vamos celebrar a Páscoa e vamos comemorar isso na presença do Senhor nosso Deus. A Páscoa era seguida pela festa dos pães asmos, quando todo o fermento era retirado de Israel, e isso para simbolizar a santidade, a separação do povo de Deus das coisas do mundo.
As festas de Levítico 23 são exatamente para enfatizar essa santidade. Um povo separado, um povo diferente, não um povo arrogante, não um povo soberbo, não um povo que se acha diante dos outros, mas um povo que reconhece a graça de Deus em cada uma das suas ações a nosso favor. E assim, eu gostaria de gastar um tempo aqui fazendo 3 aplicações muito sérias para nós nessa noite. A primeira delas é uma pergunta: o que será que nós entendemos pela expressão santa convocação? Deus diz que a festa é dele, Deus diz que é ele quem convoca, e ele diz que ele convoca de forma santa. Ele convoca o seu povo para se separarem das coisas do dia a dia e virem à sua presença. O texto enfatiza que se Deus nos chama, por que nós recusamos ouvir? E preferimos, como dizem alguns, ficar em casa orando no monte de cobertas, no domingo até mais tarde. Porque no sábado ficou até altas horas da madrugada assistindo um filme, andando para cá e para lá na cidade e perdendo a oportunidade de estar na presença de Deus no dia em que Ele te chamou. Nós temos que perguntar isso. Nós não ficamos lá na porta da igreja com a tesoura nas mãos ou com um lápis anotando e perguntando para as pessoas: por que você não veio? Não fazemos isso, mas Deus sabe, e é Ele sempre que sabe, e Ele sabe de cada um de nós. Ele sabe quem vem com hipocrisia, mas Ele sabe também quem falta por desleixo. Ele sabe quem está acamado, quem está enfermo e quem está atarefado, e Ele sabe as razões de cada uma dessas situações. Mas nem por isso Ele deixa de nos chamar: separem um tempo para mim. E nós, pessoalmente, temos que responder essa pergunta: o que é uma santa convocação feita por Deus? Segunda aplicação: qual é a melhor maneira de guardarmos o domingo? Se nós voltarmos lá na confissão de fé, alguns dos irmãos já leram, e vão falar: pastor, isso não se aplica mais. Talvez funcionasse lá na Inglaterra, agropastoril do século 17, tudo bem, mas na Goiânia de 2 milhões de habitantes não funciona. É claro que tem várias implicações que nós como cristãos temos que trabalhar, temos que polemizar e temos que encontrar respostas para nos consagrarmos a Deus. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é ignorar a palavra do Senhor. E o texto da confissão de fé, no seu capítulo 21, os versículos 7 e 8, diz assim: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse foi o último dia da semana, o sábado. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. E a confissão de fé coloca vários versículos para você conferir. E depois ela continua: este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Trabalhando um pouco mais, a pergunta 117 do Catecismo Maior, nós que sempre decoramos só a pergunta número 1 do Catecismo Menor, a 117 do Catecismo Maior fala sobre o sábado. As perguntas 115 até 121 são só sobre o sábado, o domingo cristão. Mas eu destaco a pergunta número 117: como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor, o domingo?
O sábado ou dia do Senhor, o domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Não somente de tudo que é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias. E em fazê-lo, o nosso deleite passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Eu enfatizo: para este fim, havemos de preparar os nossos corações e, com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Preparar, separar, antever, provisionar. Nós sabemos que não guardamos o domingo assim. Nós não nos preparamos para ele. Nós não organizamos a nossa semana para o domingo. Nós deixamos acontecer. E aí, se der, a gente comemora. Mas não é assim que Deus faz. E por último, e não menos importante, se Deus fixou as festas e elas lhes pertencem, será que nós temos autonomia para mudá-las? E aqui eu faço uma referência a um costume que nós estamos aplicando nas nossas igrejas, das quais e dentre as quais o Jardim Goiás não é exceção. Nós mudamos as comemorações que Deus determinou para nós para uma semana antes ou uma semana depois, para que no dia da Santa Convocação nós estejamos numa praia, num apartamento, em uma viagem, em Caldas Novas, numa fazenda, num churrasco, mas não na presença do Senhor. É claro que no Brasil nós temos inúmeros feriados durante o ano, alguns religiosos, alguns locais. Eu nem criaria caso com os irmãos em face de vários feriados que nós temos, que não tem nada a ver com a observância da palavra de Deus, como o Dia do Trabalhador, por exemplo, ou a padroeira da cidade. Nem mesmo com respeito ao Natal eu criaria caso com os irmãos, porque todos nós sabemos que o Natal não é no dia do Natal, mas a Páscoa, a principal das festas cristãs. Eu acho que eu tenho a obrigação pastoral de criar caso com a igreja, podendo até ser demitido por causa disso. Irmãos, nós falhamos. Nós não podemos organizar nenhuma programação no dia da Páscoa, porque sabemos que os irmãos não estarão presentes. E eu não estou falando de nós, eu estou falando do cristianismo inteiro no Brasil. Nós mudamos aquilo que Deus diz, é nesse dia. É nesse dia que eu quero vocês na minha presença. Mas nós preferimos estar em outro lugar, porque o feriado é prolongado. Então eu acho que nós deveríamos sair daqui hoje pensando como nós comemoraremos a Páscoa do ano que vem. Se valerá a pena o conselho dessa igreja sentar para planejar algo importante para esse dia. E se os irmãos estarão conosco aqui, na presença do Senhor, porque Ele fixou a data. Então eu penso que nós devemos pensar sobre essas coisas, porque nós vamos mudando as coisas que Deus determina para nós sem perceber. Quando foi que isso começou a acontecer? Quando foi que um feriado prolongado passou a ser mais importante do que uma santa convocação? E então eu fico enrubescido na presença de Deus, perguntando: Senhor, como eu tenho falhado como pastor da igreja? Porque eu não tenho força para convencer os irmãos a fazer do jeito que o Senhor ensinou. E nós precisamos orar sobre isso.
E vamos fazê-lo agora. Feche seus olhos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é a pura verdade. E ela nos confronta, como nos confrontou agora. E ela nos confronta porque o Senhor é misericordioso e nos chama à mudança, nos chama a pensar diferente, a agir diferente, a sermos santos para Ti. Pedimos perdão, Senhor Deus, se temos olhado para as Suas santas convocações e não temos respondido ao Teu chamado para estarmos presentes. Perdoa-nos, Senhor Deus. Nos deixamos levar. Traze-nos de volta à moderação e à sensatez. Ó Deus, leva-nos a pensar sobre essas coisas com mais detimento, com mais prontidão e com mais consagração. Para que quando ouvirmos a Tua voz na proclamação, não nos omitamos de estar presentes. Perdoa-nos, purifica-nos de todos os nossos pecados, inclusive os pecados litúrgicos. Mostra-nos pela Tua palavra o caminho da mudança e conduze-nos pastoralmente por este caminho. Ensina-nos a celebrar, Senhor Deus, a Tua libertação. Primeiro no domingo, por causa da ressurreição, e depois, Senhor Deus, naquelas santas convocações que o Senhor determinou, não aquelas que nós, por conveniência, por desejo de comemorar, temos organizado nos nossos calendários, mas aquelas que o Senhor não nos permite mudar. Não nos permita mudá-las, Senhor Deus. Fala no nosso coração, fala no nosso entendimento e converte-nos a Ti, para que tenhamos uma postura diferente, que Te agrade e que o Senhor abençoa. Pedimos isso, Senhor Deus, confiados na Tua graça, que é o nosso maior valor, a graça de Cristo, a graça do Senhor mesmo, a graça do Espírito, a graça que nos trouxe até aqui. Agora pedimos que o Senhor derrame essa mesma graça sobre nós para nos fortalecer na obediência. E dando, Senhor Deus, dando a nós atenção para as coisas que talvez julguemos pequenas, mas que o Senhor não. E assim não nos deixe, Senhor Deus, seguir o curso que o mundo segue, mas ensina-nos, Senhor Deus, a escolher estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.